Graças a Deus, estamos de volta com mais uma programação, com mais um Casal da Fé, aqui pela TV Surubim, para abençoar a sua vida. Meu amigo e minha amiga, amados irmãos, daqui da nossa região, Surubim, aqui no agreste do estado de Pernambuco, para todo o Brasil e também para o mundo. Você que nos acompanha, desde já, tenha a sua vida e esse momento abençoado, que Deus venha tocar no seu coração. Então, hoje nós vamos falar de consagração, gente. Pois é, a consagração do nosso Deus. Então tá aí. E a gente já começa falando que há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então isso é consagração. Então há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Portanto, está aí, amados irmãos, quem revela a palavra é o Espírito Santo. Mas Deus tem cuidado de tudo isso desde o ventre materno. Deus tem cuidado, já tem preparado a pessoa, já tem separado aquela pessoa para que ela seja santificada, para que ela venha fazer a obra. Então, é dada a cada um dom, e o Espírito Santo é que faz tudo isso, que revela. Mas há diferentes formas. Aliás, para o homem, viu? Para o homem, ser pastor é preciso formação em quê? Em teologia, ou passar por um processo em sua igreja. Então, para o homem ser um pastor, é preciso formação em teologia ou passar por um processo em sua igreja, e ele é consagrado. Existe a consagração pastoral, a consagração de pastores. Então, a pessoa é preparada pela graduação em teologia, então, um curso, algo oficial dentro da sua própria igreja, e ele é levantado pastor para poder exercer essa função e cuidar do rebanho, cuidar das ovelhas. Mas quando não existia isso, faculdade, desde o início, e isso acontece ainda nos dias atuais, porque o que Deus fez no presente, ele faz no passado, aliás, ele faz no presente e faz também no futuro. Então, necessariamente, o homem se preparar, tanto em uma faculdade como em um curso em igreja, porque quem revela a palavra é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Não é verdade, Vilma? Verdade, sim, né? Graças a Deus, Graças né? a Deus. Mas você tem um texto aí para ler, para fazer um certo complemento aí para o pessoal poder entender. O que é que diz aí, então? Segundo a Bíblia, versículo para a consagração de pastor representa a dedicação e o chamado divino para o ministério pastoral. Através dessas passagens, Deus encoraja e capacita os pastores a servirem como líderes espirituais, ensinando, pastoreando e cuidando do rebanho. O que é que você entende? Aqui que Deus, ele nos capacita, né? A gente às vezes quer pregar uma palavra, passar uma mensagem para alguém de Deus, e a gente acha que a gente não é capaz, né? Que a gente não tem os ensinamentos, a teologia, né? Ao estudo, mas como Deus capacita, nós somos capazes sim de pregar a palavra de Deus onde quer que seja, né? Quando a gente diz assim, eu não sei, eu não sabia nem para onde ia, nem como, mas Deus está me capacitando. Hoje eu estou aqui falando sobre Deus, o Evangelho, porque eu venho lendo e Deus vem me capacitando. Vem tirando de mim aquela coisa de dizer assim, eu não sou pastora, eu não sou missionária, mas eu sou sim uma serva do Senhor. Então, como serva do Senhor, eu tenho todo o direito de
pregar o Evangelho. A palavra de Deus é universal. Então, a gente tem uma pessoa amiga, um conhecido, até alguém na rua, às vezes precisa de uma palavra. Eu não vou dar uma palavra, não vou evangelizar aquela pessoa porque eu não sou pastora. Não, todos nós devemos sim evangelizar. A palavra de Deus não requer título, né? Requer o amor pelo próximo. Assim eu entendo, né? Pois é. E às vezes, quando a gente chega em algum local, a gente fala do Evangelho, a pessoa diz: você congrega em que igreja? Vocês têm igreja? E o que é a igreja? A igreja somos nós, não é? A igreja verdadeira está aqui dentro de nós. Não é? A gente tem que congregar sim na igreja, ter um aprendizado com o nosso pastor, né? Mas a igreja, tudo é válido, mas a igreja em si somos nós. A igreja começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, com oração, né? com o esposo, com os filhos, seja quem for que esteja na sua casa, sua família. Então a igreja começa aqui dentro de casa. É tanto que no texto que eu li agora há pouco, Deus dá um dom para cada pessoa, né? Pois é. É um dom para cada pessoa, então Deus tem preparado isso já desde o início. Então quem revela a palavra, falando mais uma vez, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Nós somos apenas instrumentos. Quando a gente fala nós, estamos falando falando que o pastor, né, o líder daquela igreja, ele é um instrumento de Deus. Ele tem a revelação, é tanto que ele lê a Bíblia antes, vê qual é a palavra, o que é que ele vai pregar. Então Deus prepara aquele momento. Então, da mesma forma que o pastor recebe, através do Espírito Santo, recebe a palavra, revela a palavra, da mesma forma acontece com uma pessoa de fora, com qualquer um, porque Deus tem os seus escolhidos. Esse escolhido vem desde o início, desde o nascimento da pessoa, desde a geração da pessoa, desde o ventre. Deus já prepara ali, então Deus dá o dom para cada um. Então, tá aí, não apenas uma pessoa no mundo, ou pouquíssimas pessoas, mas muitos, e Deus quer que tenha bastante ovelhas, líderes que venham levar o seu evangelho para o mundo todo, amados irmãos. Então, quem revela a palavra é o Espírito Santo. Nós temos mais algum texto? Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Somos um povo separado e justificado por Ele. Como povo de Deus, devemos nos revestir de bondade, compaixão, humildade, mansidão e paciência. Deus não escolhe ninguém pelas suas obras. Somos alcançados pela sua graça e somente o seu sacrifício foi capaz de nos tirar das trevas para a luz. Completa o seu raciocínio, que você entende? É como Deus está dizendo, nós fomos escolhidos desde do início do mundo. É Deus, né, que nos escolheu, Ele nos capacita, mas Ele requer o que de nós? O fruto do Espírito Santo, né? A humildade, a paciência, a mansidão, né? O amor ao próximo. Então isso aí já diz tudo, né? Fomos escolhidos, fomos tirados das trevas para ser luz, né? Ser luz aqui na terra. A gente ser humilde com o próximo, né? Ter paciência, porque muitas vezes as pessoas procuram a gente para conversar, né? Até procuram outras pessoas também. Aí fala, eu estava conversando com fulano não tem paciência de me ouvir. Isso aí é uma falta de amor, isso não é humildade. Então a gente tem que ouvir o que a pessoa tem para nos dizer. Às vezes ela quer desabafar, não tem com quem. E a gente tem que ter o coração humilde. A gente que serve ao Senhor tem que ter o coração humilde para a gente aceitar, ouvir, ter paciência, ter mansidão, para a pessoa chegar até o fim, para que você possa passar a palavra de Deus para ela reconhecer o verdadeiro Deus. Porque né? Deus é paz, né? Porque Deus é paz. Então tem que ter paz, tem que ter mansidão, tem muita calma para poder levar a palavra de Deus. Bondade, compaixão, não é? Então tudo isso a gente tem que ter. Nós somos seres humanos, né? Deus criou o mundo, mas sabe que vai ter aflições, mas a gente sabe que Ele venceu o mundo.
e nós vamos vencer todas as dificuldades em nossas vidas. Sacrificou-se, né, por nós. A aflição, tudo, a gente vence. A gente vence quando a gente está com Deus, quando a gente tem Jesus no nosso coração. Então, tudo a gente vence. Não pense que é fácil a gente dizer assim, eu queria isso aqui hoje, eu estou passando por isso hoje, e está difícil. Tá sim, mas com Deus se torna fácil. Porque para Deus nada é impossível. Seja o que for a nossa situação, a nossa preocupação, mas Deus, para Ele, isso não é nada. Para Ele nada é impossível quando nós clamamos e chamamos por Ele. Então tá aí, Jesus se sacrificou por nós, não porque nós merecemos, mas pela graça de Deus. Então o Jesus é o próprio Deus humano, esteve no meio de nós. E aí fala no texto desse último que você trouxe, são pessoas separadas, quer dizer, pessoas escolhidas. Separadas quer dizer pessoas santificadas. Então nós temos os dons, não é? Às vezes a gente está aqui, leva a palavra, mas não sabe tudo o que é que Deus tem preparado para a gente, que dons nós temos. E só ao longo do tempo é que esses dons, eles podem surgir entre nós e a gente vai descobrindo, a gente vai vendo com o tempo. É como se a pessoa estivesse numa escola, então vai de degrau em vai degrau, sendo usado, né? vai sendo usado, vai sendo preparado aí. Desde que a pessoa dê atenção àquela pessoa escolhida para ela caminhar, porque quantos pastores, quantos padres, quantas pessoas religiosos que estavam nos caminhos de Deus e desviaram, morreram de depressão por uma doença, uma coisa ou outra, fizeram a vontade do opositor, do inimigo e se perderam. Mas Deus já diz que somos santificados, já somos separados. Separar quer dizer, a pessoa separada é a pessoa ser santa, separar. Deus é separado do pecado, do mal desse mundo. Então é a pessoa santa e Deus quer que nós sejamos também dessa forma, amados irmãos. Então a gente tem que ter essa preparação, somos instrumentos, nós somos consagrados por Deus para poder levar a palavra do nosso Deus, levar o evangelho. Não é o que é consagrar? Consagrar é você entregar a Deus, entregar algo e confiar nele, na proteção dele, né? É você entregar e confiar em Deus para que ele possa de forma ungida, né? De forma ungida, então, aos cuidados de Deus aí. Você mesmo fala que devemos, tudo que a gente pega, que devemos consagrar a Deus. Estamos falando da consagração pastoral e essa mesma palavra serve também para mais alguma coisa de Deus, né? É consagrar, né? Você entregar a Deus. Consagrar nossa vida ao Senhor, né? A gente vidas, consagra nossa vida a Deus, também, né? objetos, tudo. A gente tem que consagrar ao Senhor. A gente não sabe de onde... Sobre os cuidados e proteção de Deus. Desculpa aí, eram as duas palavras sobre os cuidados e proteção de Deus. Consagrar algo. Você comprou um celular, entrega a Deus aí. Consagra o teu celular, o teu carro, a tua casa. Você entregar a Deus aí aos cuidados dele, né? É por aí, né, Vilma? Uhum. Então tá aí. Temos versículos. Vamos os versículos, então. Traz um versículo. Deuteronômio 14:2 diz assim: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Tá vendo que nós já falamos aqui, né? A gente é o tesouro de Deus, né? Somos filhas dele. Valiosos, né? Somos a joia rara, né? Quem é de Deus é uma joia rara, né? Então Deus, ele nos capacitou para isso, para a gente ser uma joia, porque a gente é dele, ele é o dono do ouro e da prata, né? Então a gente é filha do grande, do todo-poderoso. Então temos que se orgulhar sim de ser filho de Deus, né? Muita gente tem vergonha de sair com a Bíblia na mão, tem vergonha de dizer que é crente, né? Muitas vezes até vai para a igreja, se converteu, mas ainda demora a aceitar a realidade, né? Mas quando a gente vai conhecendo verdadeiramente Deus, né? Jesus, a palavra do Senhor, a gente se entrega que a gente nem sente mais nada. Eu mesmo tinha vergonha de andar com a Bíblia. Eu tinha. Eu ia sair de casa com a Bíblia, eu achava que todo mundo estava me olhando. Eu ficava com vergonha, eu ia para a igreja sem a Bíblia. Mas com um certo tempo, né, o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, a gente vai conhecendo a palavra do Senhor,
e de repente você sente aquela necessidade de você ter aquela Bíblia na hora, quando o pastor está pregando, você vê as pessoas ali olhando e você fica, né, no ar. Então, às vezes aí você sente aquela sede, aquele desejo, e quando você pega ela pela primeira vez, que Deus fala com você, e que estava ali, aquela palavra foi Deus falando com você, aí eu cheguei em casa correndo, peguei a Bíblia, fui olhar aquele versículo, e daí pronto, não deixei mais de andar com a Bíblia. Todo culto, minha Bíblia estava junto comigo. Pois é, isso aconteceu comigo também. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica no início em 2000, por aí por volta de 2000, do ano 2000, e eu ficava pensando, poxa, quando eu voltar para a minha terra, como é que eu vou entrar numa igreja evangélica, o pessoal vai me ver crente. O pessoal nunca viu eu com a Bíblia na mão, e eu ficava já preocupado com isso, com uma certa vergonha daquilo que não tinha nem acontecido ainda, você de volta à sua terra e andar com a Bíblia e para a igreja evangélica. Eu ficava pensando nas amizades da Bíblia, porque antes eram as coisas do mundo e era normal isso aí. Também eu tinha essa preocupação aí, eu já senti uma certa vergonha, como é que eu vou fazer isso aí? Então, assim, com o tempo, Deus vai preparando, você vai sabendo, você vai vendo a necessidade, tendo fome disso aí, sede disso aí de cada vez mais, e é tanto que hoje nós estamos aqui, tem a vontade, somos crentes, estamos aqui falando de Deus aí, cadê a vergonha? Senão nós não estaríamos aqui. Eu destaco também outro versículo aqui que fala de consagração, Vilma. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita. Então, tá aí, quer dizer, geração eleita, geração povo escolhido, né? A gente não escolhe um prefeito, um deputado, um governador, um presidente e por aí vai. Geração eleita, elegeu alguém, então Deus nos elegeu. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Veja que fala essa palavra aí, sacerdócio, alguém, um sacerdote, alguém está lá na igreja e por aí vai. Somos iguais, amados irmãos. A diferença é que muitas vezes não tem um diploma, mas Deus capacita, Deus escolhe, geração eleita desde o ventre, já falamos aqui. Sacerdócio real, quer dizer verdadeiro. Nação santa, já falamos nisso aqui. Separada essa nação, somos isso, o povo escolhido de Deus, tá vendo, gente? Olha, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, quer dizer do mundo, as trevas, o mundo, para a sua maravilhosa luz. Essa luz é Jesus, é o nosso Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tem mais um versículo, aqui, né? Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei. E o designei profeta às nações. Né? Olha que versículo forte, né? A gente lê, se a gente for analisar direitinho, o que é que Deus está dizendo? Você ser profeta de nações. Tanto faz a gente estar aqui hoje, como Deus nos conduzir a um lugar mais distante, outro local que a gente nem espera, né? Possamos chegar lá, a gente não sabe. Da mesma forma que eu estava em Feira de Santana, Deus me trouxe para aqui e que Ele me leve aonde Ele desejar, né? Onde for possível, né? Onde Ele me colocar. Eu estarei para servir ao Senhor, porque em nossas vidas tudo acontece e tem coisas que a gente fica assim, pensando: por que isso, por que aquilo, por que eu estou aqui, por que eu vim para longe? E a gente vai em vários pensamentos, mas na realidade a gente tem que entender que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele cuida dela, Ele nos capacita, Ele nos leva, Ele nos deixa num lugarzinho onde Ele sabe que ali a gente vai estar servindo a Ele e vai ganhar almas. Deus sabe tudo, né? A gente não tem nem que questionar, né? Porque somos carne, né? Somos falhos e às vezes a gente questiona. Mas eu tenho a certeza de que onde eu estou é onde Deus me colocou. Para algo que eu não sei, mas Ele sabe e tem o melhor para mim. A gente está aqui como profeta das nações, né? Quem sabe a gente vai para um outro lugar, Deus nos capacita mais ainda para que a gente possa chegar em alguma outra igreja, a gente possa dar nosso testemunho, nossa palavra, ser convidado, né? Isso aí existe, né? Com as pessoas que verdadeiramente amam a palavra de Deus, amam o Senhor. Então isso aí é um caminho que a gente é tão bom de viver que a gente nem
sinto mais vontade de outras coisas no mundo, assim. A gente, antes da conversão, né? A gente queria festa, queria Beber, dançar, curtir, achando que isso aí era tudo, era alegria. E pra gente era algo normal, né? Era algo normal, mas era só de momento. Quando passou aquilo ali, aí vem ressaca, vem prejuízo, vem contendas e tudo, né, bagunçado. E quando a gente aceita Jesus, que a gente modifica a nossa vida, a gente também é mais feliz ainda, porque a gente glorifica, a gente canta, a gente dança na presença do Senhor, a gente passeia, tem nossas festas assim. A vida, a gente toca a vida na maior normalidade. Tem show gospel, é maravilhoso viver com o Senhor. Não é necessário consumir bebida alcoólica. A gente leva na maior normalidade, tudo se torna normal. Não tem diferença. A alegria é maior e contínua, porque no outro dia a gente amanhece mais cheio do Espírito Santo, né? mais assim, apegado a Deus, as coisas boas que a gente fala, poxa, como foi tão bom ontem louvar o Senhor, como foi bom ontem aquela reunião com nossos pastores, nossos missionários, amigos da igreja, foi tão bom, divertido. A gente se diverte do mesmo jeito, mas de forma diferente, não é? E no outro dia a gente está mais agradável ainda. É coisa boa, né? Nós falamos agora há pouco sobre instrumentos. Nós somos instrumentos do Senhor, somos usados pelo Senhor. Assim como um pastor, um religioso, um líder de uma igreja, Deus se revela, não é? Deus se revela através do Espírito Santo, né? Dando a palavra ao líder para que ele possa pregar. Da mesma forma acontece com a gente falando aqui o que é que Deus tem me tocado agora, tem revelado uma palavra que eu já vou passar para vocês aí, com relação ao que a gente fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente já se torna uma pessoa protegida de Deus, uma pessoa protegida aos cuidados de Deus. Então Deus já protege e já cuida da gente. Quando a gente faz a vontade de Deus, naturalmente há essa consagração, né? Da gente ter a proteção e os cuidados de Deus. Então, e só em você fazer a vontade de Deus, porque já somos escolhidos por Deus desde o ventre, então a gente já passa por isso automaticamente. Deus já cuida da gente, Deus já protege a gente. Você tem um veículo, tem uma casa, coloca no seguro, para quê? Para ter uma proteção, para ter um cuidado, né? Porventura aconteça um acidente, alguma coisa, tem aquela empresa, aquela seguradora para cuidar daquilo que você colocou sob a responsabilidade daquela empresa. Então, com Deus é a mesma coisa. O superior é alguém que está lá em cima. É o seguro mais seguro. É o seguro mais seguro. E você coloca a sua vida, se consagra a Deus, aos seus cuidados, a sua proteção. E você coloca também seus bens materiais. Devemos consagrar isso, amados irmãos. Então, hoje nós estamos aqui falando de consagração, seja consagração pastoral, seja a consagração da vida da pessoa, não é? Consagração de forma geral, de casais, consagrar um filho, nasceu, mesmo que tenham batizado, uma coisa ou outra é bom levar, vamos consagrar as crianças enquanto estão ali puras, sem pecados, para que Deus cuide de fato, porque Ele já cuida naturalmente, Ele protege, mas é bom apresentar para Deus, não é? Para que haja essa consagração em tudo. Então, um tema muito valioso, muito bom, e a gente espera que você tenha aprendido algo de Deus nesta programação, né, Vilma? Você quer acrescentar? Eu quero assim dizer para as pessoas que pega a Bíblia, lê a palavra de Deus, mesmo que você não entenda, tenta novamente, coloca no YouTube alguma programação, alguma Deus pregação, vai capacitando. E Deus vai lhe capacitando para você entender a palavra de Deus. A gente acha que não, a gente abre a Bíblia a primeira vez ou várias vezes, a gente não entende o que está Deus falando ali com a gente. Mas se a gente persistir, orar e pedir ao Senhor, me capacita, me dá sabedoria para entender a tua palavra. E aí a gente vai entendendo e vai
crescendo aquele amor dentro da gente, porque a gente vai vendo que aquelas palavras, tudo são coisas boas, são exemplos para nossas vidas, é o manual da nossa vida. Então, quando a gente começa a buscar a Bíblia, começa a ler, você começa a abrir seu coração e Deus vai te dando entendimento, Deus vai te capacitando. Quando menos você esperar, quando você abrir a Bíblia, você já sabe que Deus está falando com você. Não é? De uma coisa tenha certeza, você não tem nada a perder com isso. Com Deus não se perde nada. Se ganha, né? Se ganha o tempo. Né? Às vezes você não tem nada para fazer, está aí distraído, esquece o celular, pega a Bíblia, reserve um tempinho para Deus, e você vai ver como Deus vai te capacitar. Né? Você vai ver como Deus vai capacitar você, quando você pegar a Bíblia e começar a ler. E os frutos são que vidas abençoadas. Coisa boa em tudo. Vem, né? Em tudo, o fruto do Espírito Santo, né? Vamos encerrando a nossa programação. Casal da Fé. A gente volta na próxima semana. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Se Deus quiser, Deus abençoe a cada um de vocês.